Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por tudo que foi feito, Senhor, até agora. Obrigado, Pai, porque o nosso coração se alegra, meu Deus, com o Senhor. Hoje eu, como pastor, meu Deus, eu preciso ouvir a sua voz. Preciso realmente, meu Deus, que o Senhor esteja falando ao meu coração, porque isso é tão importante, meu Deus, para a minha vida, poder ser usado, meu Deus, pelo Senhor. Por isso, Espírito Santo de Deus, que essa palavra venha em direção a cada coração aqui presente. Obrigado, meu Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem determinado, por tudo aquilo, meu Deus, que o Senhor tem feito, por tudo aquilo, meu Pai, que o Senhor tem falado, meu Deus, grandemente. Que o Teu Espírito Santo possa continuar, Deus, nos abençoando, meu Deus, em todas as áreas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Hebreus capítulo 11. Esse microfone está cortando ele? Está cortando um pouquinho? Providencia um para mim que não esteja cortando. Oi? Pega microfone um. Coloca a pregação para mim, por favor, pregação aí. Som. Esse aqui é o microfone 1. Atitude, som. Microfone 1 está só no retorno aqui, ó. Pai. Som, ok? Tá escutando aí atrás? Aí em cima tá escutando? Aqui na frente precisa me perguntar, né? Atitudes de uma vida com fé. Nós começamos na semana passada. Essa pregação tem duas partes. A primeira parte foi na semana passada. Se você deseja ouvir a primeira parte, só você entrar no nosso site, iebserra.com.br. Lá tem todas as pregações de todos os domingos, do mês de outubro até agora. Tem os temas direitinho e para que você possa escutar. Então, se você quiser escutar a parte 1, só você entrar no nosso site, porque essa pregação era um pouquinho longa, por isso nós resolvemos pregá-la em duas partes. Atitude de uma vida com fé. Ora, Hebreus 11, nós vamos só falar de Hebreus 11. Semana passada nós falamos só de Hebreus 11. Essa semana só de Hebreus 11. E se tivesse a terceira parte também seria só de Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11 pega todos os heróis da fé. Tiveram muitos na Bíblia. Claro que alguns não pôde ser incluso ali na vida no Hebreus capítulo 11. Nós falamos de 4 personagens na semana passada e hoje nós vamos falar de outros 4 personagens nessa semana que teve atitude de fé, mas tudo está no capítulo 11 de Hebreus. A Bíblia para nós é muito importante. Se as pessoas lessem mais a Bíblia, se as pessoas tivessem mais contato com a Bíblia, se as pessoas separassem um pouquinho mais de tempo, simplesmente para ler a Bíblia, muitas coisas na vida delas teriam mudado. Então, em Hebreus capítulo 11, vai falar sobre fé. E já no versículo 6, fala o seguinte: ora, sem fé é possível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador do que os buscam. Então, sem fé, realmente, é impossível agradar a Deus. Se nós queremos nosso primeiro contato com Deus, precisa ter fé. Por que o primeiro contato nosso com Deus precisa ter fé? Porque nós não conseguimos enxergar Deus. Nós não conseguimos tocar em Deus. Interessante que as pessoas se comparam muito como Tomé. Eu sou igual Tomé. Eu preciso ver realmente para crer. Tomé, na grande verdade, ele duvidou que Jesus Cristo tinha ressuscitado, essa história. Ele duvidou da ressurreição de Jesus Cristo. Então ele falou, olha, eu só creio em Jesus Cristo realmente se Ele ressuscitou, se Ele aparecer aqui e eu colocar a mão nas suas feridas. Bom, depois de um tempo que Tomé falou isso, Jesus Cristo apareceu para ele no meio de muitas pessoas e falou, Tomé, você quer encostar agora? Para você saber que sou eu? Aí ele falou, não, Senhor, eu já acredito que o Senhor ressuscitou.
E algumas pessoas na vida delas têm sido assim. Elas precisam ver para crer. Então, no princípio de Deus, para crer em Deus já tem que ter fé. Porque é um Deus que não tem uma imagem, é um Deus que não tem, nós não podemos tocar, e é um Deus que nós podemos sentir. Então precisa partir do princípio de fé. Quais são as atitudes que eu preciso ter para que eu possa ter fé? Porque falar de fé é uma coisa, ter atitudes para que possa ter fé é outra totalmente diferente. Porque muitas pessoas falam que têm fé. Mas nós vamos aprender 4 atitudes hoje, de 4 personagens diferentes, que tiveram fé diante de Deus. O primeiro personagem, pode dar enter, por favor. Primeiro personagem. Ok? Pela fé também, a mesma Sara recebeu virtude de conceber, e deu à luz já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Hebreus 11:11. A primeira atitude de fé do dia de hoje é acreditar no impossível. Sara, teve um momento da vida de Sara que ela chegou a duvidar. Enquanto Sara duvidava, as coisas não aconteciam na vida dela. Porque quando nós falamos na semana passada sobre Abraão, agora sobre Sara, quando Deus falou, Sara, você vai embora com seu esposo, vai embora com ele, que você vai ser mãe de uma grande nação. Não é à toa que o nome de Sara, na grande realidade, era Sarai. Então, por ela ter sido uma mãe de grande nação, por promessa de Deus, ela passou a ser Sara. Então, Sara, Deus falou, você vai ser uma mãe de uma grande nação. Mas presta atenção, a mulher já estava avançada de idade. Ela já tinha passado os seus 50 e poucos, 60 anos. A mulher, ela era estéril. Quer dizer, mesmo se ela tivesse no tempo de dar à luz ainda, existia a impossibilidade de nascer uma criança. Se Sara tivesse no tempo de hoje, ela iria passar por um processo de tratamento. Ela poderia passar por uma inseminação artificial, ela podia tomar alguns medicamentos, ela podia ser acompanhada para a medicina, porque Deus tinha prometido para ela. Mas na grande realidade, Sara não tinha nada disso. Sara só tinha uma coisa na vida dela, acreditar em algo impossível. O que é uma coisa impossível? É uma coisa que nós analisamos e chegamos a todas as conclusões que aquilo não vai acontecer. Uma coisa impossível é que quando nós procuramos vários recursos para que aquilo venha acontecer e nós descobrimos que aquilo não vai acontecer. Uma coisa impossível é quando nós temos condições de fazer algo e nós fazemos algo para que algo venha acontecer, mas não acontece. Simplesmente acontece o básico. O impossível não acontece. O impossível não está dentro da possibilidade do homem. A única coisa que está na possibilidade do homem é acreditar nas coisas impossíveis. Às vezes nós perdemos algumas bênçãos do Senhor porque nós usamos muita razão. A razão fala para nós que não faz sentido. As pessoas falam para nós que não faz sentido. Isso não vai acontecer diferente na sua vida. Isso não vai acontecer diferente na sua família. Isso não vai acontecer diferente no seu coração. E aí vem muitas coisas, a razão falando para nós, e nós passamos a acreditar na razão. Quando o ser humano ele faz um estudo das possibilidades que isso irá acontecer, ele descobre que isso é improvável de acontecer. Então, ele não acredita naquilo, porque aquilo humanamente é impossível. Quando o ser humano ele olha para dentro dele e fala, poxa, eu nunca vou ser uma pessoa que tenha essa determinada profissão. Quando ele fala, eu nunca vou conseguir ser uma pessoa que eu vou conseguir passar nessa universidade. Eu nunca vou conseguir. Quando ele começa a pontuar tudo isso, no coração dele não existe o pensamento de impossibilidade. Porque ele acha que aquilo nunca vai acontecer, então o impossível de Deus nunca acontece, então os milagres não acontecem. Como funciona a fé nessa possibilidade? Deus falou para Sara, olha, você será a mãe de uma grande nação. A Sara, quando viu todos os seus recursos, falou, não, então se Deus falou, eu vou em diante, eu vou largar tudo. Em nenhum momento a Sara vem questionando a Abraão dessas situações. Quando Sara vê a condição de Abraão orando, pedindo a Deus e tudo mais, Sara vai falar, Abraão, me diz uma coisa, você não quer se relacionar com a minha serva Agar? Porque de repente,
deve ser esse filho da promessa. No desespero de Sara, um desespero de uma mulher que vê um homem de uma idade até um pouquinho mais avançada do que ela, de ver um homem que Deus tinha prometido algo para ela. No desespero ela fala, não, pode se relacionar com a minha criada. Abraão se relacionou com a criada, nasceu um filho chamado Ismael, mas Deus falou, não. Sara, acredite no impossível. Deus não concorda com jeitinho. Deus não concorda com coisas que tem um jeitinho para falar que Ele fez o impossível. Quando Deus quer concretizar o impossível para nós, Ele faz o impossível. Mas precisa partir de nós. Nós fazemos o jeitinho. Nós procuramos a ajuda. Deus não. Ele procura realizar as coisas impossíveis. Mas o impossível é um desejo que está muito distante da minha realidade. Muito distante. Um desejo que está muito distante da minha realidade é impossível. Deus gosta de coisas assim. Deus gosta daquelas coisas que nós tentamos de todas as formas. Deus gosta daquelas coisas que nós começamos a entender que não vai acontecer, não vai acontecer. E Deus fala, vai acontecer. Deus gosta muito de provar para nós quando nós nos deparamos em situações escurraladas, em situações difíceis de se passar, em situações quase impossíveis de passar. E Deus gosta principalmente quando nós nos rendemos. Quando nós nos rendemos, falamos, Senhor, eu me rendo. Porque eu tentei fazer de tudo. Aí Deus fala, agora é a minha vez. Sara deu a sua criada para Abraão. Deus falou, não é esse filho. Esse filho é abençoado, tudo bem, mas não é o filho da promessa. O filho da promessa que eu falei para você, Sara, foi o filho da promessa que vai nascer do seu ventre. Então você espera que as coisas vão acontecer. O impossível nunca acontece no tempo que nós queremos. Porque impossível não é uma coisa que nós estalamos o dedinho e as coisas realmente aparecem. O impossível não é igual que esses filmes que tem de feitiçaria. São os filmes, não estou falando de religião, estou falando os filmes que tem de mago, de feitiçaria, o Harry Potter, não é isso? E pega, aparece, e tem a varinha mágica. Eu nunca assisti esse filme completo. E tem a varinha mágica, tem isso, tem aquilo, tem um monte de coisa. Aí apareceu, tudo mais, conseguiu lutar, conseguiu vencer, essas coisas todinhas. E não, o impossível não é assim. O impossível precisa ter da nossa parte o esforço. O impossível precisa ter da nossa parte a crença. O impossível precisa ter da nossa parte uma ação. Por isso, atitude de fé precisa acreditar no impossível. Se não há atitude de fé. Se eu tenho as minhas pernas e eu ando até onde eu quiser, isso não é impossível para mim. Mas se a pessoa tiver algum tipo de deficiência, ela dá 1, 2 ou 3 passos, isso para ela é uma coisa realmente possível de se acontecer. Então existem coisas que na minha vida eu não preciso do impossível porque é o básico para mim. Eu tenho um básico, eu tenho necessário, mas outra pessoa não tem. Às vezes o impossível para mim não é o impossível para o meu próximo. Sara acreditou. E a Bíblia fala que na vida de Sara nasceu o filho da promessa. O filho da promessa foi Isaac. E quando ela viu aquela criança, ela falou, Senhor, o impossível pode acontecer. Agora pensa comigo. Se tem um Deus, se esse Deus pode, de uma mulher que é estéril, de uma idade avançada, que não tem nenhum recurso da ciência, faz uma criança nascer em perfeito estado de saúde, se ele pode, com a sua mão, entrar lá dentro e fazer daquele ventre nascer uma criança, esse Deus de coisas impossíveis, ele pode entrar na mente de alguém e mudar lá dentro, se a pessoa se permitir. Isso é uma permissão da pessoa. Sara acreditou no impossível.
E quando ela acreditou no impossível, ela permitiu que o Espírito Santo de Deus entrasse na vida dela. Quando nós acreditamos no impossível, nós pedimos para o Espírito Santo de Deus entrar na nossa mente. E ele consegue concretizar aquela coisa que humanamente é impossível. Ele muda muitas coisas dentro de nós. Segunda atitude de acreditar no impossível. A segunda atitude de fé. Lute pelo quê? Lute pelos seus sonhos. Hebreus 11, 22 fala o seguinte. Pela fé, José, claro, não podíamos deixar de falar de José, próximo da morte, fez menção da saída dos seus filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. Pela fé. Se nós queremos aprender como lutar pelos nossos sonhos, precisamos estudar a vida de José. Gênesis 37, em diante, história de José. Então, um homem que a vida ensinou para ele como lutar pelos sonhos. Então, um homem que não desistia dos seus sonhos, não desistia daquilo que Deus passava para ele. Uma atitude de fé. Uma atitude de fé fez com que José, ele conquistasse coisas que qualquer pessoa que olhasse para ele, em várias circunstâncias da vida dele, falaria, pobre coitado. Uma pessoa que tinha um berço familiar, que tinha uma família muito abençoada, que tinha um pai muito abençoado, que tinha uns irmãos que não eram abençoados. E Deus revelou para José, falou, pai, você vai governar sobre os seus irmãos. Quando Deus revelou isso para José, José creu. José abraçou a ideia e falou, puxa vida, que maravilha, eu vou governar sobre os meus irmãos, sendo eu mais novo, então eu vou realizar esse sonho. Sempre quando nós falamos que nós queremos alguma coisa, que nós queremos realizar os sonhos, vem as provações da vida. As provações da vida não são para minar os nossos sonhos ou terminar com os nossos sonhos. Pelo contrário, as provações da vida são para nos preparar quando nós alcançarmos nossos sonhos. As provações da vida são para que nós possamos valorizar os sonhos conquistados. Por que muitos filhos não valorizam aquilo que os pais dão? Porque não custou do bolso deles. Por que eles deixam o celular jogado, caindo e quebrar o tempo todo? Porque não custou o bolso deles. Por que eles deixam muitos brinquedos jogados por ali? Porque não custou do bolso deles. Eles não valorizam. Mas quando eles crescerem, eles começarem a pegar do bolsinho, comprar as coisas para eles, vão falar, cuidado, vou deixar guardadinho, vou fazer isso. Por quê? Ele valorizou. Deus ele não poderia simplesmente falar, José, vem cá, eu estou te dando esse sonho. Agora eu vou te tirar desse local e vou te colocar com um sonho realizado. Negativo. Negativo. Porque senão a realização do sonho de José ia ser passageira, porque ele não iria ter estrutura para isso. José foi vendido pelos seus irmãos, mas na mente dele está falando, eu vou realizar meu sonho, eu vou lutar por meu sonho. José foi morar no Egito. José foi morar no Egito lá, como escravo, mas ele falou, eu vou realizar meu sonho. Não sei se Deus vai me mandar lá de volta, não sei se Deus vai realizar aqui, eu vou realizar meu sonho. José foi humilhado como escravo, José depois foi exaltado, José depois foi humilhado novamente, quando ele achava que estava muito bem, foi humilhado novamente. Mas na mente de José estava, eu vou lutar pelos meus sonhos. Em nenhum momento a Bíblia narra que José reclamava que o seu sonho não ia acontecer. Quando ele concretizou seus sonhos, os irmãos deles vieram. Ele foi reconhecido como José. Ele trouxe seu pai e seus irmãos, depois de aproximadamente 20 anos, seus irmãos se ajoelharam diante dele. José lembrou do sonho. Meu sonho foi realizado. Deixa eu falar um negócio para vocês. Deus não realiza nossos sonhos para nós humilharmos as pessoas.
Muitas pessoas perdem os sonhos que lutaram durante anos, perdem de um dia para o outro, porque quando elas conseguem realizar o sonho delas, elas passam a humilhar as pessoas. Durante anos luta, quando consegue humilhar as pessoas, negativo. José, quando ele viu os irmãos dele ajoelhados, quando ele viu o pai dele pedindo, vendo como ele era precioso, vendo como ele lutava pelo sonho, José falou, eu não vou humilhar vocês não, vocês fizeram tudo o contrário. Mas, olhar para Faraó, falou, qual é a melhor terra aqui? Porque eu quero dar para os meus pais e para a minha família. Honrou, abençoou. Não sonhe para jogar na cara das pessoas. Quantos filhos que desejam ter alguma coisa na sua vida, porque eles pensam na sua mente, olha a motivação deles, olha, um dia eu vou ser alguém para jogar isso na cara do meu pai, jogar isso na cara da sua mãe. Não vai ser não. Não vai ser. Se for, perde logo. Porque se o objetivo do sonho era para jogar na cara do pai, jogar na cara da mãe, realizou o sonho, joga na cara do pai, joga na cara da mãe, não continua mais o sonho. Porque o objetivo principal era esse. Lutar pelos sonhos olha, eu quero ser o melhor, eu quero lutar, eu quero ter o melhor de Deus na minha vida, eu vou ser uma pessoa temente a Deus, eu vou realizar meu sonho disso e aquilo, e meus pais vão se alegrar comigo, é diferente. Os meus pais vão ser abençoados com os meus sonhos. A minha família vai ser abençoada com os meus sonhos. Nós não temos que ficar sonhando para provar nada para ninguém. Nós temos que ficar sonhando porque o Senhor tem muitos sonhos para nossas vidas. José chegou a conquistar tantas coisas. Ele chegou a conquistar mais do que ele queria. No final da sua vida, quando ele estava prestes a morrer, ele chamou seus irmãos, chamou seu povo e falou, olha, eu já rezei muita coisa. Agora eu vou mostrar para vocês o que Deus está me mostrando agora. Deus está me mostrando que o nosso povo vai crescer aqui no Egito, mas eles não vão ficar aqui no Egito, porque o Egito não é uma promessa de Deus para a gente. Então quando vocês forem, lembra de uma coisa, leva os meus ossos. Eu não quero que os meus ossos permaneçam aqui no Egito. Concretize esse sonho para mim. Que é uma pessoa que luta pelos seus sonhos. E pela fé, José conquistou tudo isso. Terceiro personagem, que o nosso horário já está um pouquinho avançado. Recuse viver em quê? Recuse viver em pecado. Hebreus 11, versículo 24 a 26 fala o seguinte. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado como povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Moisés, ele foi criado ali no Egito. Nós conhecemos a história de Moisés, que ele foi criado basicamente como se fosse filho da filha de Faraó. Mas José, ele foi criado pela sua mãe legítima, ensinando para ele o seguinte: Moisés, entenda, meu filho, você não deve adorar esses deuses. Está vendo aquela regalia ali do Egito? Está vendo aquele pecado ali? Aquele pecado que a Bíblia fala o seguinte, aquele pecado
que tem pouco tempo, que tem uma alegria passageira. Esse tipo de pecado, Moisés, não se misture com esse tipo de pecado, Moisés. Recusa esse pecado, Moisés. Recusa o pecado na sua vida. E Moisés foi crescendo, como todo pai ensina para os seus filhos, para que os filhos fiquem longe do pecado. Tem um momento em que os filhos têm que tomar decisão. Porque enquanto o filho está pequeno, a mãe e o pai pegam e levam para a igreja. E quando chega um determinado idade, os pais pegam, olha, agora você decide, vai continuar pecando ou vai parar de pecar? Vai seguir uma vida com Deus ou não? Uma atitude de fé é recusar o pecado. Moisés, ele teve uma atitude. O sentimento de Moisés para o pecado era um ódio. Moisés odiava pecar. Moisés, quando chegou a um ponto de ele ter que fazer alguma coisa pelo povo, ele ficou tão irado de ver o povo de Israel um brigando com o outro, que sem querer ele matou uma pessoa e teve que fugir. Dali, quando teve que fugir, ele se preparou para Deus. Ele fez o melhor para Deus. Ele ficou 40 anos se preparando para Deus, se preparando para que ele não pudesse mais, não queria viver uma vida de pecado, mas viver uma vida com Deus. Porque ele sabia que o que Deus iria fazer na vida dele, ele primeiro tinha que recusar o pecado. Primeiro ele tinha que falar com o pecado, eu não quero, eu não vou servir o Egito, eu quero deixar aquela regalia de pecado para lá, eu não quero me envolver com as coisas do Egito, eu quero me envolver com as coisas de Deus. Por que as pessoas têm fé de serem curadas por uma enfermidade e não têm fé de recusar o pecado? Por que as pessoas têm fé de orar e Deus proveu uma situação financeira muito boa para ela e não tem fé de recusar o pecado? Porque a Bíblia mostra esse tipo de fé. O tipo de fé não é só de cura de uma enfermidade. Esse tipo de fé é viver longe do pecado. Para a pessoa ficar longe do pecado, ele tem que ter uma visão de Deus mesmo. Porque quando o pecado é apresentado para ele, ela fala, opa, isso aqui não. Isso aqui vai me dar uma alegria passageira. Isso aqui eu vou ficar rindo bastante. Isso aqui só vai durar durante as festas da serra. Ou isso aqui só vai durar durante o carnaval, depois acaba. Quantas pessoas estão postando nesse momento, felizes no carnaval, alegre, contente e tudo mais. Quando chega na quarta-feira de cinza, acabou a alegria. Porque o pecado segura a pessoa a tal ponto de que ela fica a cada momento agarrada àquilo. Moisés, ele tinha nojo do pecado. E tudo aquilo que nós temos nojo, nós queremos ficar distante. Distante. Quando nós não temos nojo, nós queremos ficar próximo. Por exemplo, quem tem nojo de barata? Medo não, nojo de barata. Quem tem nojo de barata? Ok. Se de repente vier uma barata voadora aqui, você vai ao encontro dela? De jeito maneira. Está amarrado, pastor, em nome de Jesus Cristo. Barata é negócio do capeta. Até falar isso. Amaldiçoa todas as gerações da barata. É ou não é? E sai fora, porque tem nojo. Não gosta da barata perto. Moisés sentiu isso no pecado. Quem fica flertando com o pecado, não tem nojo de pecado, não. Quem fica negociando com o pecado, tem nojo, não. Quem não consegue recusar o pecado, não tem nojo, não. Não tem ódio, não. Porque para a pessoa realmente ter fé na vida dela, ela tem que entender, para Deus entrar na vida dela, ela precisa deixar o pecado de lado e falar, Senhor, a partir desse momento eu não quero mais pecar, eu quero viver na tua presença, eu quero viver na tua graça, chega de ser enganado na minha vida. Porque pecado é enganação, pecado é ilusão. Moisés recusou o pecado. Moisés estava no Egito, mas o Egito não estava em Moisés. Moisés estava no Egito, mas o Egito não estava em Moisés. Nós estamos no mundo,
Nós estamos no mundo, mas o mundo não está dentro de nós. Eu preciso viver nesse mundo. Eu preciso ganhar vidas para Jesus. Mas o mundo pode estar dentro de mim. Se o mundo estiver dentro de mim, é que eu estou vivendo uma vida de pecado. E uma vida de pecado, a pessoa não tem fé suficiente para que possa eliminar o pecado da vida dela. Moisés conquistou tantas coisas. Moisés conseguiu ficar livre do pecado. Moisés tirou todo aquele povo, nós conhecemos a história de Moisés. Moisés saiu dele, mandou aquelas 10 pragas para o povo do Egito. Ele conseguiu sair. Um homem que tem uma vida que se recusa a pecar. Ele pode chegar para o mar e falar: mar, abre aí. O mar abriu, ele passou. Ele pode falar: para a praga. Por quê? Ele recusa viver uma vida de pecado. Se ele recusa viver uma vida de pecado, ele tem uma intimidade afinada com Deus. A intimidade afinada com Deus faz com que ele possa ficar firme e ter fé. O pecado não anda pela fé. Eu não abençoo o pecado. Acho que é a distância do pecado. Quando o faraó decidiu liberar todo mundo, olha a visão de um homem de fé. Quando o faraó decidiu liberar todo mundo e falou: leva o que vocês aguentarem. O povo foi lá, pegou azeite. O povo foi lá, pegou ouro, pegou prata, pegou um monte de coisa. Porque os egípcios já estavam dando tudo para eles. Foi pegando tudo. E Moisés ficou pensando: o que eu iria pegar? O que eu iria pegar? E todo mundo pegando tudo. Moisés falou: opa! Eu lembrei! Foi lá, pegou os ossos de José e falou: eu quero só isso. Porque antes de mim, teve um homem de fé que fez meus irmãos prometerem que os ossos dele não iam ficar aqui. Então eu estou aqui para concretizar a fé do meu irmão José. Ele pegou os ossos e levou. Os ossos do meu irmão não vão ficar no Egito. Quem tem fé, confirma a fé do outro. Não questiona a fé do outro. Confirma a fé do outro. Último item. Atitude de quem tem fé. Quem tem fé, aceita a proposta de Deus. Pela fé, Hebreus 11:31. Pela fé, Raabe, meretriz, em algumas versões prostituta, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Hebreus 11:31. Deus fez uma proposta para Raabe. Raabe estava em Jericó. Os espias estavam cercados. E de repente eles entraram na casa da prostituta Raabe e falou: nós precisamos que você nos esconda, senão o seu povo vai nos matar. A Raabe pegou os espias e escondeu. Quando o povo chegou, falou: onde é que estão os espias? Ela falou: não sei. Passaram por aqui? Passaram. Um monte de homem passa por aqui? Passaram. Não tomam por aqui. Raabe, quando viu aqueles homens, ela não viu mais aqueles homens como mais uma oportunidade de ganhar dinheiro. Ela não olhou aqueles homens como: mas esse vai ser o dinheiro que eu vou pagar isso. Quando ela olhou para aqueles homens, ela entendeu que aqueles homens tinham uma proposta diferente para ela. Então ela foi e chamou aqueles homens e falou: olha, eu já ouvi falar do Deus de vocês.
Eu tive que falar como o seu Deus livra de muitas coisas. Eu sou uma prostituta e já fiz muito mal para muita família. Eu sou uma prostituta e eu me sinto mal no meio de tudo isso. Eu quero uma proposta de vocês. Os espias falaram, olha, Raabe, você vai ser uma proposta. Nós vamos destruir essa cidade que meu Deus falou isso. Mas fica aqui na sua casa e sirva o meu Deus, que você vai ver o que vai acontecer. Raabe ficou ali, porque ela aceitou aquela proposta. As propostas, nós temos que pensar bem nas propostas. As propostas que são apresentadas para nós. Essas propostas nós temos que pensar no pós-encontro. Raabe ficou pensando muito bem. Olha, o que eu ganhei na minha vida até hoje? Se muitas pessoas analisassem a vida delas, elas iriam mudar de vida. Elas iam ser desafiadas a mudar de vida. Porque se elas pararem e pensassem, bom, eu vivi em pecado até agora. Qual é a vantagem que eu ganhei? O que eu ganhei que me faz bem aqui dentro. Não é fora não. O que me faz bem aqui dentro. Raabe analisou a vida dela dentro dela. Ela falou, o que me faz bem aqui dentro? Analisa a proposta. A proposta de Deus para a nossa vida é uma proposta de mudança de vida. De mudança de corações. Raabe analisou e falou, tá feito o acordo. Quando foi todo mundo destruído, quando Jericó foi destruída, Raabe deixou a marca que ninguém poderia entrar na casa dela para destruir. E depois ela foi no meio do povo de Israel. Vamos falar um negócio para vocês. O que aceitar uma proposta? Aceitar uma proposta não é mudar de estado, não é mudar de cidade. Aceitar a proposta é mudar lá dentro. Raabe, ela poderia chegar no meio do povo de Israel e falar, olha, eu fui uma prostituta ali em Jericó e agora eu vou ser uma prostituta aqui servindo ao Deus de vocês. Às vezes as pessoas fazem isso. Bem baixinho, para lá fora não escutar. Às vezes as pessoas deixam de mentir lá fora para vir mentir dentro da igreja. Pelo menos eu estou mentindo. Mudou de vida? Não. Mudou de espaço físico. Lá fora? Aqui dentro. Nada diferente. Apenas o meio que se vive. Mas lá dentro, mesma coisa. Raabe, quando chegou e falou, olha, no meio de Israel, falou, olha, eu aceitei uma proposta de Deus, e a minha proposta é adorar o Deus de vocês. E o Deus de vocês, na grande realidade, ele não permite prostituição. Pois, a partir de hoje, eu não vou ser mais uma prostituta. A partir de hoje, eu vou ser uma pessoa certa e vou adorar o Deus de vocês. A partir de hoje, vocês não podem mais me olhar como uma mulher pecadora. Eu vim aqui, os espias estão certos nessa situação, então eu vim aqui adorar o Deus de vocês. Aceitar a proposta é ter atitude. Aceitar a proposta é tomar decisão naquilo que aceitou. Aceitar a proposta é assinar um cheque branco e falar, tá assinado. Pode mandar ver. Isso é aceitar a proposta porque sabe que Deus está com o cheque na mão. Aceitar a proposta é não ficar colocando os pós, os contras, que é isso, que é aquilo. Aceitar a proposta não é fazer o que os nossos políticos fizeram contra aquelas 10 medidas contra a corrupção. Aquelas 10 medidas contra a corrupção no nosso país, eles mudaram quase tudo. Por quê? As 10 medidas iam contra ele. Então eles falaram para o povo, nós aceitamos a proposta, mas nós fizemos do nosso jeito. Acabou tudo. O juiz mandou parar tudo. Vamos recomeçar tudo novamente. Isso não é aceitar a proposta. Aceitar a proposta é falar, Senhor, como é que é? É assim. São essas 10 medidas. Aprovar essas 10 medidas, mesmo que eu tenha que sofrer algumas consequências, mesmo que eu tenha que ter algumas perdas, mesmo que eu seja provocado a mudar, eu preciso aceitar a proposta de Deus. Pela fé, Raabe aceitou a proposta. Nasceu o filho de Raabe, que casou com outra mulher, que teve mais filho, que teve mais filho, que teve mais filho. Raabe já morreu. Mas que teve mais filho, que teve mais filho, que teve mais filho.
e teve mais filho, que nasceu quem mesmo? Jesus Cristo. Que nasceu Jesus Cristo de uma mulher que era prostituta e aceitou a proposta de Deus. Ter fé é isso. A atitude de fé é isso. As propostas do mundo? Tem muitas. As propostas de Deus? Tem muitas e melhores do que a do mundo. Mas a atitude de fé é individual. A fé precisa começar comigo, com a minha vida, com as minhas mudanças, com as minhas decisões. Qual tem sido a sua atitude diante do Senhor? Feche seus olhos um minutinho, por favor. Feche seus olhos um minutinho. Atitude de fé. Nessa noite nós falamos sobre a atitude de fé. A atitude de fé, precisamos acreditar no impossível. A atitude de fé, nós precisamos lutar pelos nossos sonhos. A atitude de fé, nós precisamos recusar a viver em pecado. A atitude de fé, nós precisamos aceitar a proposta do Senhor. Isso é a atitude de fé. Isso é uma atitude de mudança. Não basta simplesmente nós falarmos que nós temos fé, mas o que está acontecendo diferente? Quais são nossas atitudes? O que nós estamos reagindo diante de Deus? Meu irmão, o Senhor te trouxe aqui, porque Ele quer que algumas coisas mudem na sua vida. Ele quer que você aprenda a ter atitude de fé. E como tem sido a sua vida? Como tem sido a sua vida? Você tem conseguido recusar o pecado? Você tem conseguido lutar pelos seus sonhos? Meu irmão, atitude de fé. Atitude de fé. Sara acreditou no impossível. José lutou pelos seus sonhos. Moisés recusou o pecado. Atitude de fé. Atitude de fé. Raabe aceitou a proposta do Senhor. Se o Senhor tem falado com você nessa noite, se você quiser vir aqui no altar, nós vamos orar por você. Mas venha pela fé. Porque sem essa fé é impossível agradar esse Deus. Vem no altar.